Queridos, boa noite, paz de Cristo, tudo bem com vocês? Amém. Então nós estamos aqui para juntos trabalharmos um pouco, ou tentar passar para vocês algo sobre a teologia sistemática. A teologia sistemática nada mais é do que um estudo doutrinário acerca do homem, acerca do pecado, acerca da pessoa do Senhor Jesus Cristo e acerca do plano da salvação. Ok? Isso a gente, na nossa caminhada com Deus, assistindo aos cultos, cada mensagem a gente vai absorvendo um pedacinho e vai aprendendo, mas a gente não tem uma base bíblica, uma base teológica para a gente defender os pontos da teologia sistemática, que fala acerca da doutrina do homem, da doutrina do pecado, ok? Então abra a sua apostila aí na página 30, vamos lá. O que vem a ser teologia sistemática? Está lá. Ela expõe doutrinas cristãs acerca do homem, do pecado, do Senhor Jesus e da expiação nas Sagradas Escrituras. Nessa disciplina, nós vamos explicar para vocês a duplicidade da natureza humana. Quem sabe aqui quais são essas duas naturezas? Quem se arrisca? Isso. Você é uma tricotomia. Você é um espírito que possui uma alma e habita num corpo. Ok? Isso é fato. Agora você tem uma natureza carnal e você tem uma natureza espiritual. Ok? Até antes de você conhecer a Jesus, qual a natureza que domina? Carnal. Porque o homem espiritual ele está morto dentro de você. Você não tem nenhum contato com a realidade divina. Você é um ser espiritual morto. A tua natureza predominante é carnal. Quando você ouve a palavra, e essa palavra gera uma fé no seu coração, e você recebe a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, diz a palavra que este homem espiritual, ele é ressuscitado, ele é vivificado, ele torna a ter vida, porque o Evangelho o ilumina e o traz ao conhecimento do seu estado pecaminoso e de que ele necessita de um Salvador, de um Senhor, para reconciliá-lo novamente com Deus. Aí, o homem espiritual, ele se levanta. Então, nessa disciplina, nós vamos estudar sobre essa duplicidade da natureza humana, ok? Vamos discutir sobre a problemática do pecado e suas consequências, apresentando a Jesus, como a expiação, como o antídoto. O Senhor Jesus é o único caminho, não há outro. Ele é a porta. Ele é o único capaz de regenerar o homem caído, conforme diz as Escrituras. Bom, o objetivo. Qual será o objetivo dessa disciplina? Então, essa matéria, teologia sistemática, ela visa, ela tem um objetivo. Qual? Dar a você uma base sólida, bíblica, ok? Acerca do homem, do pecado, da pessoa, do Senhor Jesus, da expiação. Ou seja, ela vai levar você por caminhos onde na Bíblia você vai encontrar base para a fé que você defende. Porque se alguém vier questionar você sobre os vários assuntos em relação ao homem, em relação à pessoa de Jesus, você tem que ter uma base bíblica. Você não vai usar palavras e a pessoa vai dizer, vem cá, mas onde é que está isso na Bíblia? Quem te falou que é dessa maneira? Então, essa disciplina vai conduzir você por um caminho no qual você vai atrelar o conhecimento com a palavra de Deus. Posso ouvir um amém? Amém.
Então vamos lá, continuando. Objetivos específicos. Vamos lá. Toda disciplina ela tem um objetivo específico. O geral nós já vimos. É dar uma base doutrinária a você dentro das escrituras. Tá? Não só para você ter a base bíblica, mas também para você ter um suporte para compreender as demais áreas da teologia. Agora, um objetivo específico é quando nós terminarmos, você vai dissecar a bipartida da natureza humana. O que é dissecar, irmão? O que é dissecar? Trocar em miúdos, ok? É você tratar com particularidades. Então, olha só, você vai ter condições de saber nas suas particularidades o que é a natureza humana, o que é a natureza espiritual. Posso ver amém aí? Amém. Segundo, discutir a problemática do pecado e suas consequências. O porquê do pecado? Onde ele foi gerado? Vamos aproveitar. Irmãos, onde é que o pecado foi gerado? Hein? Adão e Eva? No Éden? Hã? No céu? Quem mais fala aí alguma coisa? Onde o pecado foi gerado? Quem disse que foi no céu? Foi através dele, mas não foi no céu. Vou te provar isso. Escute, o pecado, ele foi gerado através do poder, da magnitude, da beleza, do esplendor que tinha Lúcifer. Ok? Devido ao esplendor, à grandeza, porque, irmãos, na realidade, lá em Ezequiel capítulo 28, a partir do verso 11, onde você vai ler sobre lamentações sobre o rei de Tiro. O rei de Tiro ali na realidade está tratando da queda de Lúcifer, né? O que quer dizer Lúcifer? Anjo de luz, o carregador de luz, né? Lúcifer, ele tinha o corpo cravejado de pedras preciosas. Os engastes das pedras eram todo de ouro. Ele era de fato um anjo que emitia luz. Lúcifer era algo que quem o via perdia a voz, dado o esplendor e a grandeza dele. E Deus sujeitou a Lúcifer a terça parte dos anjos, que compunham a parte da adoração. Lúcifer não era um anjo, ele era um querubim guardião. Lúcifer ficava no Monte Santo de Deus como guardião, até que Deus estabeleceu na terra um jardim. Porque se você ler Gênesis capítulo 1, verso 1, vai dizer: no princípio criou Deus os céus e a terra. Do versículo 1 para o versículo 2 se passaram milhões de anos. No verso 2 vai dizer: e a terra era sem forma e vazia. No livro do profeta Isaías, nós vamos encontrar uma declaração dizendo que Deus não faz nada para o caos. Deus não faz nada sem um objetivo. Deus, na sua grandeza e na sua perfeição, jamais criaria algo sem forma e vazio. Agora, os cientistas até hoje procuram saber o resultado do barulho que eles ouvem a se propagar no espaço, que eles chamam do grande Big Bang. Segundo cientistas, a Terra, há milhões de anos, ela foi atingida por um grande meteoro que destruiu todos os dinossauros.
Na realidade, esses dinossauros, eles foram criados por Deus na primeira terra criada, cujo governador dessa terra chamava-se Lúcifer. E eu vou te provar que não foi no céu que eles não pegaram, porque a Bíblia vai nos dizer, lá em Ezequiel 28, a partir do 11, estavas no Éden, jardim de Deus. O primeiro Éden criado era nessa terra. Daí, Deus estabeleceu um novo jardim com o mesmo nome e colocou ali o homem. Agora, quando Lúcifer, diante da grandeza, diante dessa terra que ele era governador, imagine, às vezes o cara é prefeito, ele se acha um cara, imagina um homem governando o planeta todo. Tanto isso é verdade, que o final de Lúcifer vai ser o mesmo que o derrubou dos céus, quando o anticristo ele exercer o domínio aqui na terra. Diz a Bíblia, segundo o livro de Apocalipse, capítulo 13, falando da besta, a besta vai ser ferida de uma ferida mortal na cabeça. E diz a Bíblia que essa besta, ela vai ser curada pelo falso profeta, ou seja, vai ser aquele líder religioso que estará dominando sobre todas as religiões da terra. A Bíblia nos afirma que a besta vai ser curada pelo falso profeta. Só que quando a besta ou o anticristo ele ressuscita ou ele é curado, na realidade quem está ressuscitando ali é Satanás dentro do corpo do próprio anticristo. E aí Satanás ele assume o que ele era antes, governador de toda a terra. E é quando ele parte para a conquista mundial e levar todas as nações para destruir Jerusalém, quando ele é deposto não, outra palavra, quando ele é repudiado pelos judeus, porque ele vai querer se sentar no trono do templo do milênio, que está para ser construído, não é? Os judeus já têm todo o ouro, a escola sacerdotal, uma escola de levitas. Os judeus já têm hoje todo o gado já separado para o sacrifício, que são cordeiros, são bezerros de raça pura, sem defeito, tudo para que o sacrifício volte. E para quem não sabe, ano que vem Israel completa 70 anos como nação. Então, uma geração estará sendo ou tendo a sua completude. Diz os rabinos que é um novo tempo para Israel, 2017, porque em 1947 Israel foi estabelecida como nação. Ok? Mas esse é papo para uma aula de escatologia, eu devo ter com vocês. Então vamos lá. Então nós falamos aqui, discutir a problemática do pecado e suas consequências. O pecado, irmãos, não começou com Adão e Eva lá no Éden. O pecado começou no coração de Lúcifer, quando lá em Isaías capítulo 14, ele diz: subirei às mais altas nuvens, me exaltarei acima das estrelas de Deus, exaltarei meu trono e serei semelhante ao Altíssimo. Quando Lúcifer colocou o desejo no coração de ser maior do que Deus, ali se iniciou o pecado. O pecado da soberba, o pecado da rebelião contra Deus. Ok? Então, só porque muitas vezes, ou a maioria de nós, quando a gente vem para a igreja, a gente pensa que o pecado original começou lá com Adão e Eva. E na realidade não foi. O pecado começou no coração de Lúcifer. Por isso que Jesus disse que ele peca desde o princípio. Que princípio é esse?
né? Desde antes da criação ele já pecava, ok? Vamos lá. Então nós vamos falar sobre identificar a Cristo como substituto legal do homem caído, né? Irmãos, deixa eu falar algo aqui para vocês, e compreendendo o caráter legal da expiação. Escute, vamos brincar de ser Deus aqui? Eu e você somos Deus. Vamos criar algo, ok? Vamos criar o homem. Só que antes de eu criar o homem, eu já sei que ele vai pecar, vai me dar dor de cabeça, eu vou ter que matar meu filho. Só que Deus não muda de ideia. Deus, ele persiste na sua ideia de criar o homem. Dá para você conceber um Deus assim? Você faria isso? Eu estava conversando ali com o pastor Zacarias, ali na sala, com o pastor Luiz. Irmãos, eu não faria isso não. Eu vou criar um ser que vai me dar uma trabalheira desgraçada. O cara vai pecar, vai me desobedecer, vai pecar e eu vou ter que mandar meu filho para morrer no lugar dele. Eu vou criar um cara desse? Mas Deus criou, e aí? Deixa eu falar para vocês o que eu penso. Quando Lúcifer pecou contra Deus, e que Deus, se não me engano, está em Apocalipse, não sei se é 17, não me lembro agora, porque Apocalipse, ele fala de passado, presente e futuro. Apocalipse, ele tem as 3 esferas do tempo contínuo. Fala do antes, fala do agora e fala do depois. Apocalipse narra a queda de Satanás. Houve batalha no céu, Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão e seus anjos. Aquela batalha ali não é uma batalha que ainda vai acontecer, ela já aconteceu. Foi quando Lúcifer sobe até os céus com a terça parte dos anjos para tomar, para destronar a Deus. Ele é precipitado à terra, juntamente com os seus anjos. Vejam, Deus, ele sentiu um vazio no seu coração. Como Criador de todas as coisas, Deus, ele viu que o céu ficou vazio. Imagine, quase a metade dos anjos abandonaram os céus, a terça parte. Deus precisava criar algo para preencher a lacuna deixada por Satanás e seus anjos. Tanto é que o objetivo da criação do homem, qual é, irmãos? A Bíblia diz que Deus criou o homem para o louvor da sua glória. Então você vê que Satanás, ele que era o dirigente do coral angelical, ele que era o líder da música, tudo isso você vai ver lá em Ezequiel 28, a partir do 11, os tambores, os pífaros, os instrumentos de sopro, as harpas, tudo isso Deus criou e colocou nele. Nele continha todos os instrumentos musicais. Ele era uma orquestra ambulante. E Deus sentiu muita falta quando ele saiu de lá. Eu fico imaginando o coração de Deus. E Deus então tem um plano doido. Eu vou criar um cara, eu vou criar uma pessoa frágil, não tão poderosa quanto Lúcifer, mas eu vou criar uma pessoa frágil, do pó, da terra na qual ele foi governante. Eu vou criar uma pessoa de lá, do lugar onde ele pisava. E esse ser que eu vou criar, ele vai me adorar, sem que ele tenha algo em troca, que ele receba algo.
sem que ele tenha poder, sem que ele tenha autoridade, sem que ele tenha o esplendor que Lúcifer tinha. E aí Deus criou a mim e a você, e apostou em nós. Mas na sua onisciência, Deus já sabia que o homem ia pecar. E aí quando o homem peca, Deus já tem um plano estabelecido de redenção para este homem. Ele já tem algo estabelecido nos céus. Deus, no seu conselho, antes do homem ser criado, reúne Pai, Filho e Espírito Santo. E Deus mostra o plano da redenção. Tudo isso aí nós vamos estudar no caráter legal da expiação. Vamos estudar também Cristo como nosso substituto. Ok? Eu queria mostrar para vocês, se vocês querem estudar a fundo a teologia sistemática, esses livros são excelentes. Ok? Se você quiser, você já tem aí na apostila. Eu estudei muito nesse daqui, ó, de Pirro, esse Conhecendo as Doutrinas da Bíblia, muito bom. Meyer Pirman. Eu ainda tenho esse livro lá na minha prateleira depois de anos e anos e anos. Ok? Então, os nossos módulos, o que nós vamos estudar sobre a doutrina do homem, não tem muito o que falar, porque vocês já estudaram, sim ou não? Irmão? Já estudaram ou não? A doutrina do homem? Porque, ó, está no módulo 1, Antropologia Teológica. Aqui é rotativo. Ah, aqui é rotativo. Então, olha só. No módulo 1, vocês vão estudar isso a fundo. Então, a gente não vai se prender na doutrina do homem, porque vai ser algo que vai ser repetido lá. Então, a gente vai ganhar um tempo maior. A gente vai falar por cima, falando pouca coisa. Nós já sabemos a origem do homem, sim ou não? Sim. O homem, a sua natureza, ela é carnal, porém nele está o sopro divino. Então, conforme eu falei aqui, você é uma tricotomia. Vamos repetir para a gente não esquecer. Repita comigo: eu sou um espírito, possuo uma alma e habito num corpo. Ok, querido? Há uma corrente que fala assim: pastor, e quando morre? Como é que divide essas três aí? Há pessoas que falam que, igual diz o livro de Eclesiastes, que quando a pessoa morre, ele volta ao pó e o espírito volta a Deus que o deu. O espírito, na minha concepção, ele está intimamente ligado à alma, não é? O espírito é o quê? É o sopro de Deus, é o sopro de vida. O que é a alma, irmãos? A alma é o centro das nossas emoções. É na alma que você tem a capacidade de discernir, de julgar, de tomar decisões. É a tua CPU. A CPU do computador é a alma. É lá que você processa entre aquilo que é certo e entre aquilo que é errado. É lá que você vai julgar se a coisa é boa, se a coisa é ruim. É na alma que você vai decidir se você faz ou se você não faz. Agora, quando você recebe a Cristo e que teu espírito ele é vivificado, e aí é quando a gente fala que o que vai se tornar forte na sua vida é aquilo que você alimentar mais. A alma, antes do espírito receber a luz do Evangelho, a
a alma tende a satisfazer a vontade de quem? Da carne. Onde moram os prazeres, as paixões, na carne. Mas quando o teu espírito é vivificado, e o espírito, diz a Bíblia, que o espírito ele tende para as coisas de Deus. E aí teu espírito vai sentir fome da palavra. E aí você vai começar a se alimentar da palavra. E aí Deus vai começar a falar contigo. O que vai acontecer com a tua carne? Você vai mortificar. A tua alma, ela está conectada ao teu espírito. O teu espírito está conectado com Deus. Então a alma tende a absorver o quê? As coisas do espírito. Está dando para entender? Logo, cabe a você decidir quem você vai alimentar. Se você alimenta a tua carne com o pecado, você contamina a tua alma. Mas se você alimenta o teu espírito com as coisas de Deus, fortalecendo o espírito e enfraquecendo a carne, a tua alma, ela vai esquecer das paixões. Por quê? Porque nela tem um senso de decisão. Eu tenho as informações do espírito e tenho os desejos da carne. Eu vou optar por quê? A alma que pecar, esta morrerá. Opa, isso aqui eu não posso. Isso aqui me leva para distante de Deus. Não, isso aqui me leva para perto de Deus. Então a tua alma começa a julgar pelas coisas do espírito e não pelos desejos da sua carne. Entenderam? Amém? Amém. Glória a Deus. Então, a origem do homem nós sabemos, sopro divino, viemos de Deus, desejo de Deus de nos criar, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, e nós temos a natureza do homem que é uma binatureza, já falamos sobre isso. O homem ele é carnal, mas ele também é espiritual, ok? Então, a Bíblia diz lá em Romanos que aqueles que tendem para as obras da carne, eles caminham para a morte, mas aqueles que tendem para as coisas do Espírito, eles caminham para a vida. Então, a natureza que tem que se fortalecer na sua vida é o seu Espírito. E é por isso que você tem que ler a palavra, orar, buscar a Deus, se envolver com louvor, com adoração, estar sempre na presença de Deus e fugir da aparência do mal. Abandonar Deus. Amém? Somos parecidos com o nosso Pai. E nos tornamos mais parecidos com Ele quando realizamos aquilo que Ele estabeleceu para fazermos. Sermos cidadãos dos céus nessa terra. Coisa que não é fácil não. Então, em resumo, a doutrina do homem é basicamente isso aqui que eu falei para vocês, ok? Não tem mais a acrescentar, ok? E o desafio maior do homem é vencer os seus desejos carnais e implementar o reino de Deus aqui na terra. Você só é um representante legal do reino de Deus quando você caminha dentro das leis do reino a que você pertence. Paulo chega a dizer que eu e você somos embaixadores de Deus nessa terra. Escute, o embaixador, quando ele está em outro país, ele defende neste país estranho o interesse dos cidadãos da sua pátria. O que nós fazemos aqui como crentes é defender os interesses de Deus, de Cristo nessa terra. E que interesses são esses? Que o homem seja salvo, que o homem reconheça o seu estado pecaminoso e se volte para Deus. Essa é a doutrina da salvação. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus.
e necessitam de um Salvador. Agora, nós vamos estudar também a doutrina do pecado, também chamado a martiologia, ok? A doutrina do pecado, ela compreende o fato do pecado. O que é o fato? O que é o pecado como um fato? Né? Então, queridos, veja, provavelmente no próximo módulo a gente vai entrar firme na doutrina do pecado, e nós vamos falar sobre o pecado como um fato. Por quê, querido? Porque várias teorias que negam o pecado como um fato, e você vai encontrar muito isso por aí. Quer ver uma coisa? Uma das barreiras que a gente encontra para evangelizar um ateu é que a primeira coisa que ele fala: cara, não existe pecado. Vocês dizem que se peca quando faz alguma coisa contra Deus, mas Deus não existe. Então, se Deus não existe, o pecado também não existe. Eu não sou transgressor. E aí você entra com uma base sólida de que Deus é um Deus eterno, que sua habitação é na eternidade. E você prova para o ateu que Deus existe não olhando para as coisas materiais. A gente tem que olhar para dentro dele. Ele tem que saber quem ele é, de onde ele veio, e tem um lugar reservado aguardando ele. Então o ateísmo, ele diz isso: se não há Deus, não há pecado. Logo, o pecado deixa de ser fato. Para o hedonismo, o que o hedonismo prega? O hedonismo prega que não existe pecado se aquilo que você faz te dá prazer. Ou seja, então a pergunta não é: isto é pecado? Não, a pergunta não é essa. Para o hedonismo é: isso te dá prazer ou não? Dá, então não é pecado. Sair com uma mulher ou com um homem, fazer sexo, dá prazer? Dá, então isso aí não é pecado. Isso na teoria do hedonismo, que em grego significa prazer. Depois nós vamos encontrar outro obstáculo que descredibiliza a doutrina do pecado, que é a ciência cristã. A ciência cristã diz que o pecado nada mais é do que a ausência do bem. Eles dizem: olha, isso aí não é pecado, só não existe o bem nisso daí. Se o bem vier, isso aí deixa de ser pecado. Eles não acreditam que a pessoa transgrida contra Deus quando ele erra o alvo. Ele diz que o pecado não é uma realidade. Ele diz que o pecado, ele é gerado através de impulsos. Isso aí a gente vai ver depois. Outra ciência, outra teoria que nega o pecado como um fato, é o evolucionismo. Eles dizem que o pecado, ele é a herança do animalismo primitivo do homem, e que temos que deixar o velho macaco. Eles não creem que o homem veio do homem, né? Creem que o homem veio do macaco. Então eles dizem isso como transgressão e, consequentemente, a queda. Consequência da queda: morte física, morte espiritual e morte eterna. É por isso que a Bíblia diz: bem-aventurado aquele que não sofre o dano da segunda morte. Que segunda morte é essa, queridos? Que segunda morte é essa? É a separação definitiva do homem com seu Criador. Eu acho que não tem castigo pior do que nunca mais o homem ter acesso
a Deus. Pastor, mas não tem uma segunda chance? Não tem. Tudo isso Deus dá aqui para que a gente se arrependa uma, duas, infinitas vezes. Mas depois que fechamos os olhos, irmãos, que dificuldade é para mim, ser chamado para fazer uma cerimônia fúnebre de quem abandonou Jesus. Eu estive em uma, e quem estava lá era uma pastora da igreja, eu acho Quadrangular ou Nova Vida, agora não me lembro, ela que deu a palavra. Eu fiz uma oração de abertura, e na minha oração eu pedi que Deus confortasse e consolasse o coração da família. Um rapaz novinho que morreu num acidente de moto, 18 anos, perdão. Já tinha passado pelos bancos da igreja, havia abandonado Jesus, estava uma vida dissoluta. Eu espero que Deus tenha dado a oportunidade dele voltar para Jesus, dele num momento de lucidez ele se arrepender. Mas como essa situação é uma situação na qual ninguém tem o direito de dizer está salvo ou está no inferno, morreu sem Deus, morreu com Deus, porque a gente nunca sabe qual tempo que ele teve naquele momento para poder se arrepender e se voltar para Deus. Mas o que eu sei é que ele estava em coma, estava numa UTI, mas eu prefiro pensar que ele teve seu momento de lucidez e ele se voltou para Jesus, porque dura coisa é quando a pessoa parte sem Cristo. Então nós vamos falar sobre as consequências da queda, consequência do pecado na vida da pessoa, é a sua morte física, espiritual, sua morte eterna, ok? Depois que a gente falar sobre isso, nós vamos falar aqui um pouquinho. Isso aqui vocês vão gostar muito. Nós vamos passar rapidamente a doutrina de Cristo, né? Nós vamos falar sobre a sua natureza, os ofícios de Cristo e a sua obra redentora. Essa matéria vocês a terão, ou já tiveram, não sei, no terceiro módulo, se eu não me engano, Cristologia. Né? Já tiveram Cristologia? Então, ali você vai estudar mais a fundo. Mas eu vou mostrar a vocês, dentro dessa matéria, aqui, desse ponto dessa matéria, Cristo revelado em toda a Bíblia. Porque muitas vezes você pensa, pastor, de Gênesis a Apocalipse não aparece o nome Jesus, mas vocês vão encontrar Cristo revelado em cada disciplina. Então, olha, nós vamos estudar então sobre Cristo revelado em toda a Bíblia. Cada livro você vai ter o nome dele, está na apostila. Eu peço que vocês até já comecem a estudar, porque na realidade você já tem que vir para a aula com a apostila na cabeça, para a gente aqui explicar e tirar dúvida. Irmãos, a aula é para a gente tirar dúvida e bater papo. A apostila já tem que estar aqui, ó, na cuca. Então, desafio para vocês estudarem essa apostila essa semana toda. Segunda-feira que vem, doutrina do pecado tem que estar na ponta da língua, porque eu vou fazer pergunta direcionada, vou apontação. Você, irmã, é você mesmo, você, irmã, me diz isso. Pastor Carlinha Rui, eu sou 10 vezes pior do que ele. É o pior, tá? E por último, nós vamos falar sobre a doutrina da expiação. Vocês vão ver que Cristo, ele é a figura que apontava todos os rituais da lei.
Até o tabernáculo apontava para Cristo. Todas as ofertas, sejam elas de que tipo forem, nós vamos falar sobre todos os tipos de oferta. Oferta de expiação, que era perdão dos pecados mediante arrependimento e confissão, tá? Nós vamos falar sobre oferta pela culpa, oferta de manjares, oferta alçada de cereal, oferta de consagração, oferta queimada, oferta pela ignorância, oferta voluntária, oferta de perfume agradável, enfim, todos os tipos de oferta nós vamos falar nesse módulo chamado a doutrina da expiação, que é muito bom demais. E depois nós vamos entrar na expiação no Novo Testamento. Deixa eu dar uma dica aqui para vocês, irmãos. Nesse tópico do Novo Testamento, que fala de expiação, eu vou pedir uma gentileza a vocês: caiam dentro do livro de Hebreus. O livro de Hebreus é que aponta Cristo como sumo sacerdote, fala abrangentemente. Hebreus faz uma conexão com a lei, certo, mestre Carlinhos? Hebreus faz uma conexão. Você quer entender os rituais da lei? Vai ler Hebreus. Tudo de Cristo está ali. Amém? Então, contra a vontade, eu vou encerrar por aqui. Eu espero que essa introdução desperte vocês a estar conosco aqui na próxima segunda-feira, em nome de Jesus.